Então, gente, estamos aqui de novo, dando continuidade, não é isso? A parte 2 da mensagem. O mundo mudou e Deus mudou? Então, nós paramos na seguinte questão. Se Deus é soberano sobre a vontade humana, como pode o homem ser livre? Então, se Deus está no controle, por que seríamos culpados? A liberdade é um bem inegável, inegociável, é um princípio divino no homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, seres humanos, temos essa liberdade. Eu já falei sobre isso na parte 1. Então, criaturas livres, como nós somos filhos de Deus biologicamente, não é isso? Mas depois da queda, somos feitos filhos de Deus espiritualmente. Como ele disse para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Você precisa ser uma nova criatura para viver em novidade de vida. E isso é uma obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, criaturas livres são responsáveis moralmente por suas escolhas livres. Deus não é responsável por aquilo que o homem faz de bem ou de mal com a liberdade que Deus deu a eles. A responsabilidade por nossas escolhas e decisões é toda nossa. E Deus continua sendo soberano, pois que Ele nos concedeu essa graça, não é isso? E nós temos essa graça da liberdade, mas debaixo da sua soberania, que é feita, o quê? Sobre os seus atributos, sobre o seu caráter, sobre suas leis universais, que são perfeitas, que quando quebradas, geram consequências. Isso, não é isso? Diante daquilo que decidimos, que escolhemos fazer, nos direcionando a Deus, obedecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou desobedecendo. Amém? Então, a moral é um ponto central da decisão humana, mas é sempre uma escolha livre, para bem e para mal. Cada pecado é livremente escolhido. A liberdade torna o mal possível. Deus não é responsável pelo que o homem resolveu fazer com a sua liberdade, como eu já disse. Então, louvado seja Deus. Existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade moral de Deus. Existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. O homem pode quebrar a vontade moral de Deus, mas ele não pode quebrar a vontade soberana de Deus, como eu já disse, que está constituída sobre o seu caráter, que é perfeito, santo, justo e verdadeiro e todo-poderoso. Nós somos criaturas, Ele é o Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele tem autoridade sobre aquilo que Ele fez, porque, como foi dito lá naquela leitura que eu fiz, Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então, o homem pode desobedecer à vontade moral de Deus, mas não pode desobedecer à vontade soberana de Deus, que está fundado no seu caráter santo, justo, verdadeiro e em suas leis universais que governam toda a criação. Também já foi dito. Estamos só reiterando. Então, para concluir essa linda mensagem, o mundo mudou, o homem mudou, mas Deus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. A soberania de Deus sobre a vontade do homem inclui sua graça, e toda iniciativa da salvação é graça de Deus com o homem. Deus amou o mundo inteiro, que quer se reconciliar com esse mundo, com esse homem. Não é isso? Rebelde, obstinado, desobediente, caído, através do seu Filho, do sacrifício perfeito, do seu sangue, da nova aliança, do Espírito Santo que nos faz ser uma nova criatura. E é isso, essa é a mensagem que eu trago para você hoje aqui. Você é livre, você tem vontades.
Você tem escolhas, você tem decisões e deve ser responsável por elas. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é governo. Ele tem um plano na sua vida e Ele te chama para se reconciliar, se aliar com o plano e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que a vida eterna é esta, que te conheço a Ti como único Deus verdadeiro e a Teu Filho, a quem enviaste. Amém? Então, olha aí, ó, o que é que a palavra de Deus diz? Deus, os fundamentos, o caráter, os atributos, a verdade e a justiça de Deus são perfeitos. Salmo 19. A lei do Senhor é pura e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são todos verdadeiros e igualmente justos. E lá no final ele diz: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, rocha minha e Senhor meu. Ele é rocha, ele é Senhor. Nós precisamos buscá-lo. Eu e você precisamos buscá-lo. Precisamos ser dele, pertencer a ele. Entrar novamente no plano inicial, na redenção, na criação, buscar a presença dele. Hoje você tem o poder de escolher, o poder de decidir, que foram dados por Deus. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, Cristo, escolhe, pois, a salvação, escolhe a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Escolhe andar no caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Amém? Um beijo para você. E aqui eu concluo a segunda parte. Não foi possível gravar toda ao vivo, mas gravamos, não é isso? Aqui gravado, mas que se você possa ver os 2 vídeos e ter toda a conclusão dessa mensagem, entender que esse Deus de amor te fez livre, né? Mas verdadeiramente livres nós só somos quando conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.